Quem acompanha o canal do Revisão já sabe que os poderes legislativo e judiciário em âmbito estadual podem ter procuradoria própria. Só que em 2023 o STF fixou uma tese bem interessante sobre esse tema, que é importante que vocês conheçam porque pode ser cobrada em prova e conhecendo vocês não vão se confundir, beleza? É isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Galera, olha só. No âmbito estadual, o artigo 132 da Constituição diz que só pode ter uma única carreira em um único órgão de advocacia pública, que é a Procuradoria-Geral do Estado, são os procuradores de Estado. Então a gente não pode ter carreiras paralelas à Procuradoria-Geral do Estado em âmbito estadual para desempenhar as funções de representação judicial e extrajudicial e consultoria jurídica do Estado, tá? Existem algumas exceções a isso, tá? O objetivo deste vídeo não é a gente ver todas essas exceções. Se vocês quiserem, depois eu faço outro vídeo falando disso. Mas o que acontece é que uma dessas exceções é justamente a possibilidade de o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, isso também se aplica ao Tribunal de Contas, tá? Os órgãos autônomos, de forma geral, terem procuradorias próprias separadas da PGE, separadas da Procuradoria-Geral do Estado. Por que isso acontece? Porque esses órgãos têm prerrogativas constitucionais em virtude de sua autonomia. E, às vezes, eles precisam defender essas prerrogativas contra alguns abusos, alguns erros do Poder Executivo. Imagina que o Executivo não repassa para o Poder Judiciário o duodécimo dele, né? Aquelas verbas orçamentárias que tem que repassar todo mês. O que o Poder Judiciário vai fazer? Às vezes ele tem que judicializar a questão. E para fazer isso, não tem como ele fazer por meio da PGE. Então ele precisaria de um corpo próprio de advogados para defender essas prerrogativas. Por conta disso, esses órgãos autônomos, segundo o STF, podem ter procuradoria própria. E aí, em 2023, julgando uma ADI, o STF fixou uma tese bem interessante, falando o seguinte: olha, era um caso em que o STF falava de procuradoria própria no legislativo e no judiciário, em âmbito estadual. Ele falou o seguinte: olha, esses órgãos podem ter procuradorias próprias para defender em juízo suas prerrogativas constitucionais, para realizar sua consultoria jurídica interna, só que os agentes públicos responsáveis por essas procuradorias, né, os procuradores desses órgãos, não podem desempenhar também as funções inerentes à atividade fim desses órgãos. Então, em outras palavras, o que o STF disse foi o seguinte: olha, o procurador de uma Assembleia Legislativa não pode ser também um deputado estadual. Um procurador ou um advogado do Tribunal de Justiça não pode ser também um magistrado. Até porque no próprio Estatuto da OAB, a Lei 8906 de 94, tem proibição de exercício da advocacia por membros do Poder Judiciário, por membros da mesa de casas legislativas e os seus substitutos. Então, é uma incompatibilidade que já existe até mesmo no Estatuto da OAB, tá? Vamos ver como ficou essa tese que o STF fixou nessa ADI. Vou jogar na tela para vocês agora. Olha só. O julgado foi esse aqui, olha. Foi a ADI 6433. Foi de abril de 2023. E nela, o STF fixou essa tese falando o seguinte: é constitucional a instituição de órgãos, funções ou carreiras especiais voltadas à consultoria jurídica e assessoramentos jurídicos do Judiciário e do Legislativo estaduais, admitindo-se a representação judicial extraordinária exclusivamente nos casos em que os referidos entes despersonalizados necessitem praticar em juízo em nome próprio atos processuais na defesa de sua autonomia, prerrogativas e independência face aos demais poderes, desde que a atividade desempenhada pelos referidos órgãos, funções e carreiras especiais remaneça devidamente apartada da atividade fim do poder estadual a que se encontram vinculados. Ou seja, esses órgãos podem ter procuradoria própria, beleza, isso aí, a gente não tem dúvida nenhuma disso, o STF já admitia essa possibilidade. Só que os procuradores desses órgãos não podem desempenhar também a atividade fim desses órgãos. Então, se for um advogado do TJ, ele não pode ser também um juiz. Se for um procurador de uma Assembleia Legislativa, ele não pode ser também um deputado estadual.
tá bom? Então, fiquem atentos a isso, a essa tese. Isso pode aparecer na prova, pode aparecer, inclusive, escrita do jeitinho que está aí, do jeitinho que a gente viu, exatamente como o STF fixou. E quando aparecer, vocês vão saber do que se trata e não vão errar a questão, beleza? É isso aí, valeu, galera, e até a próxima.